Fala galera, professor Tamer na área, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do PS Cerrado e nesse vídeo eu quero te ajudar a diferenciar as principais etiologias de lesão renal através da ureia e da creatinina, entendendo principalmente por que uma eleva mais, por que a outra eleva menos, dependendo da etiologia. Vem comigo! Todo mundo sabe que quando a gente tem uma lesão renal aguda, uma doença renal crônica, os exames que vão se alterar, além, claro, de alguns íons e tudo mais, são ureia e creatinina. Mas o que a gente esquece, ou gravou só para a prova e depois esqueceu, é que esses dois exames, eles nos dão dicas da etiologia, principalmente aquele paciente que você está na dúvida diagnóstica ali. Vem comigo entender aqui um pouco mais. Aqui a gente tem uma imagem então representativa, um desenho que eu fiz aqui no quadro, de um rim e de um néfron, né? Vem uma artéria aferente, arteriola aferente, chega no glomérulo, acontece ali a trama, né, arteriolar no glomérulo, sai a arteríola eferente, que lá nos túbulos renais vão se transformar em capilares e vão virar vênulas, veias, e aí continua o percurso. Falando em relação à ureia e creatinina, o que vai mostrar pra gente quando uma vai alterar mais que a outra? Qual é o racional? Por onde tem que caminhar, então, esse racional? Pela osmolaridade sérica. Olha só a conta da osmolaridade. É 2 vezes o sódio, mais a glicose sobre 18, mais a ureia sobre 6. Percebam, são as 3 grandes moléculas, tirando as proteínas, a albumina, claro, são as 3 grandes moléculas osmoticamente ativas. O que eu quero dizer com isso? É que caminham junto com a água, caminham junto com os distúrbios da volemia. A gente lembra do sódio, mas a glicose também puxa a água se desloca, a ureia da mesma forma. Tá? Por que eu estou falando isso? Presta atenção aqui, eu vou ter uma legendinha aqui embaixo, os tracinhos verdes são a ureia, os tracinhos rosa são a creatinina. A ureia, ela é filtrada livremente através aqui do glomérulo, certo? E aí, nos túbulos de todo esse néfron, ela é 40 a 70% reabsorvida. Ou seja, 40 a 70%. Ou seja, se entrou 10 ureias, de 4 a 7 elas vão ser reabsorvidas, só vai ser eliminada 3. E como eu falei que ela é osmoticamente ativa, essa reabsorção, então, vai ser alterada para mais e para menos de acordo com a volemia. Porque a ureia vai caminhar com a água. Guarda essa informação. Já a creatinina, vou colocar o rosa aqui, ela é livremente filtrada também da mesma forma que a ureia. Só que ela não é reabsorvida. Ela vai ser eliminada pelo túbulo coletor e pela urina. E mais, parte dela vai ser secretada, ou seja, do sangue para os túbulos. Aumentando então um pouquinho. A creatina urinária é um pouquinho maior que a creatina sérica. Eis a diferença das duas. A creatinina não é osmoticamente ativa. Então olha só comigo aqui. A ureia, que eu falei com vocês, é filtrada livremente e 40 a 70% é reabsorvida. Reabsorvida. Quais os principais distúrbios, então, que estão relacionados com o rim, mas que vão mexer mais com a ureia? Distúrbios da volemia, ok? Se eu estou falando de um distúrbio renal que está relacionado com a volemia, guarda a informação aí. Eu estou falando provavelmente, então, de um pré-renal. Entendem quando eu falo pré-renal? Significa anatomicamente antes do rim. O que vem antes do rim? O sangue, antes de ser filtrado. Logo, se eu estou com mais sangue ou menos sangue, isso vai alterar, então, a minha função do rim. Não porque o rim está lesado, propriamente dito, mas porque as minhas filtrações, as minhas secreções vão estar alteradas. Então, a principal molécula que se altera numa lesão renal aguda pré-renal é a ureia. Guarda aí. Já a creatinina, ela é filtrada e ela é secretada. Quando que a creatinina mais vai subir? Em doenças dos glomérulos ou dos túbulos. Perceba que
uma lesão relacionada à volemia vai alterar a creatinina? Vai, porque lá na frente vai lesionar o glomérulo, vai lesionar os túbulos. Mas o que mais vai alterar a creatinina é quando já intrinsecamente o rim está machucado. Seja uma glomerulopatia, seja uma tubulopatia. Mais uma vez, vem um racional aqui comigo agora de uma outra forma. Pensa no estado de hipovolemia. O paciente está desidratado, ok? Uma gastroenterite, uma dengue que desidratou o paciente. O rim vai receber menos volume. Logo, vai perceber uma hipotensão renal. Se tem hipotensão renal, a mácula densa reconhece e ativa o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que lá na frente vai fazer uma reabsorção de sódio de água. Se eu estou reabsorvendo só de água, o que está acontecendo com a ureia? Está caminhando junto com essa água. Também está sendo reabsorvida, ou seja, mais ureia do que o normal está sendo reabsorvida. Ou seja, numa lesão pré-renal por hipovolemia, a ureia vai estar muito mais aumentada. É claro que o sistema renina-angiotensina vai aumentar a pressão depois nos capilares, glomerulares e tudo mais, e isso vai fazer com que tenha uma lesão endotelial, no final das contas, uma fibrose glomerular, enfim, uma lesão renal ali já mais grave. E isso lá na frente vai de fato alterar a creatinina de forma mais intensa. Mas no início, na sua etiologia, a lesão renal aguda pré-renal, por conta da questão da volemia, vai alterar mais a ureia vai sumir bem mais do que a creatinina. É diferente se eu estou falando então de uma lesão glomerular ou tubular, que como a creatina é filtrada livremente e secretada, se eu tenho uma disfunção glomerular, não está filtrando direito, logo a creatinina no sangue vai continuar alta, ela não vai ser filtrada de forma adequada. Então na lesão renal, intrinsecamente renal ali, na glomerulopatia, a tendência é que a creatinina seja um pouco mais alta, proporcionalmente que a ureia. Também a ureia vai estar alta também? Vai, meninos, porque no final das contas vai ativar novamente o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Só que percebam, proporcionalmente, na pré-renal a ureia vai se elevar muito mais que a creatinina e na renal a ureia vai se elevar mais que a creatinina, não muito mais, mais. Então é por isso que eu posso lançar mão de algumas proporções em relação a esses exames para diferenciar. Olha aqui comigo na tela. O primeiro parâmetro aqui é o sódio urinário. Percebam, o sódio ele caminha junto com o volume também, tá lá na conta da osmolaridade. Na lesão pré-renal, o sódio urinário vai estar baixo, enquanto na lesão renal o sódio urinário vai estar alto. Por quê? Porque na pré-renal vai ter uma ativação intensa do sistema renina-angiotensina-aldosterona e uma reabsorção de sódio e água, inclusive de ureia também, como eu falei com vocês. Por isso o sódio que vai ser eliminado na urina vai estar reduzido. Já na renal, no início dela ali, essa parte vai estar preservada. Não vai ter uma ativação tão intensa do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então a eliminação de sódio ali vai estar preservada, vai estar mais alto esse sódio urinário. Primeiro ponto aqui pra gente. Segundo, se eu estou falando de um distúrbio de volemia, eu não estou falando de distúrbio da barreira de filtração, da barreira glomerular. Então, normalmente eu não tenho proteinúria na pré-renal. Agora, na renal, eu posso ter proteinúria, principalmente se eu tiver uma lesão glomerular, da barreira de filtração dos podócitos, por exemplo, uma glomerulopatia. E por fim, a relação ureia-creatinina na pré-renal vai estar acima de 40, enquanto na renal geralmente está abaixo de 40, algumas fontes colocam até 20. Por quê? Porque na pré-renal, o sistema renina-angiotensina-aldosterona reabsorvendo sódio e água vai reabsorver junto ureia, aumentando muito mais a ureia sérica. A creatinina vai aumentar também, porque vai lesionar de certa forma o glomérulo, mas a ureia vai estar muito mais aumentada porque caminha junto com o volume. Enquanto na renal, o problema está ali na filtração. Quem é filtrado ali na sua totalidade? Creatinina, e que não é absorvida, creatinina, vai agarrar no sangue. A ureia vai subir? Vai. Mas proporcionalmente, comparado com a pré-renal, a ureia não vai subir tanto comparado à creatinina. Por isso, a proporção vai ser menor. Para gravar de uma vez por todas, ureia caminha com volume, sódio caminha com volume na pré-renal, esses valores do sangue vão estar maiores, justamente pela ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Creatinina, lesão glomerular, tubular, lesão renal, intrinsecamente renal, porque ela não é reabsorvida, e sim filtrada e secretada. Não significa que
no avançar das duas etiologias, a ureia em uma, a creatinina na outra não vão subir, vão. Mas o que a gente tem que entender é a proporção, através da fisiopatologia. Isso vai servir para quê, meninos? Presta atenção aqui no recado final. Isso vai servir para quê? Para um paciente que chega com uma lesão renal aguda, que tem vários fatores ali envolvidos, tem medicamento, tem desidratação ou hipervolemia, tem, sei lá, alergias, né, NIA, por exemplo, tem uma suspeita de glomerulopatia, tem uma outra infecção que pode fazer uma nefropatia transinfecciosa, tem um diabetes de longo prazo aí. Paciente que a gente não consegue esclarecer muito bem a etiologia da disfunção renal, a gente faz essas proporções, avalia esses exames urinários e séricos para a gente tentar nos ajudar na etiologia. Isso pode salvar o paciente no pronto-socorro, numa desidratação da volume, numa glomerulopatia, tratar a causa base, compensar um diabetes, mesmo que eu não tenha todas as dicas possíveis e tão claro na minha frente. Show de bola, pessoal? Bom, espero que tenha te ajudado, tenha esclarecido as coisas. Eu gosto sempre de voltar nessa fisiopatologia porque tudo tem uma explicação, tudo tem um porquê. E se a gente entende a explicação, o entendimento dos resultados deixa de ser um decoreba e fica bem mais tranquilo. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos. Deixa o like aí, é importante aqui pra gente, pro nosso canal. E claro, se inscreve aqui no canal do Pé Cerrado, ativa o sininho de notificação, que aí você vai receber a notificação de toda vez que a gente postar um vídeo aqui no nosso canal. Beleza, pessoal? A gente conta com vocês, um grande abraço e até o próximo vídeo.